Pronto, então começando a nossa roda de encerramento agora, com a gravação. É, acho que a gente já pode entrar nesse conteúdo, né, dos territórios em retomada, sobre como é facilitar a dança dentro dessa perspectiva decolonial. Assim, como tem sido a nossa experiência, né, com isso, quais têm sido os principais desafios, né, quais têm sido não só os principais desafios, né, mas a parte massa, assim, de tudo isso, né? A parte importante dentro da pesquisa, dentro do servir de cada uma, né? De estar trabalhando com a dança dessa maneira, né? É, assim, do que eu conheço, dos trabalhos das pessoas que eu conheço, são poucas as pessoas, né? Que eu conheço, que eu acompanho, que têm levado a dança, assim, dessa forma. Tem aumentado bastante, né? Mas são poucas as pessoas que eu conheço. Eu ainda vejo muito a dança num lugar muito, assim, de alguns profissionais, né, que eu acompanhava, de ainda muito técnico e muito voltado ainda para a estética, e não que aqui não tenha, né, a estética, mas enfim, sem essa parte mais profunda, assim mesmo, da coisa de você poder se ocupar e poder trabalhar mesmo a sua livre expressão, né? Era uma coisa que eu fui conhecer mesmo de uns tempos para cá, quando eu já comecei a trazer também, quando eu comecei a dançar, né? Quando eu comecei a entrar com o contato com o trabalho de algumas pessoas, mas não faz muito tempo, né? E se eu queria ouvir vocês um pouquinho. Macapum, se quiser começar também. Já estava falando, a gente passa a palavra para as meninas também, para as mulheres, para a gente falar um pouquinho e poder inspirar também as mulheres que estão querendo trabalhar com a dança dentro dessa perspectiva, né? A gente poder compartilhar da nossa jornada. É para eu pegar a palavra aqui, né? Bom, eu venho realizando o movimento Dança Pura desde o início da pandemia, né? Foi quando eu comecei oficialmente a me aventurar como autônoma, né? Parei de trabalhar em escola, porque eu não conseguia caber, não tinha jeito, dentro daqueles padrões, aquele monte de exigências. Eu não conseguia trabalhar daquele jeito mais. E aí, quando eu fui demitida na pandemia, foi muito feliz. Assim, claro que todas as preocupações, enfim, vários perrengues, mas só que foi uma oportunidade que eu tive de abrir novos caminhos, né, que me trouxeram, inclusive, aqui para onde eu tô agora com vocês. É, foram muitos altos e baixos, assim, e acredito que seguirei, né, nesse caminho de aprendizado. A gente está sempre, em alguns momentos a onda tá lá, a gente está na crise, e em outros momentos a gente está no vale. Todos esses momentos, como o movimento da serpente também, né? Eles têm o seu lugar. E aí, com cada um desses momentos, eu venho aprendendo, assim, a me conectar com as pessoas certas, a procurar os lugares que já têm um acolhimento com relação à proposta que a gente está levando, porque não é todo espaço que a gente tem oportunidade de estar falando sobre isso abertamente. É tabu, ainda mais nesse contexto cheio de bolsonarista que nosso país está, é até perigoso. Enfim, é, o bom de estar vivendo essa experiência é que são muitas coisas boas, mas uma coisa que me vem de compartilhar agora é sobre isso de estar crescendo junto com as pessoas que se conectam com o nosso trabalho, não é uma relação simplesmente de professor e aluno, coisa distante, assim. É outra parada, realmente quem chega para se conectar é como um espelho mesmo que se apresenta para a gente estar
juntas podendo uma ajudar a outra a se ver melhor, né? Então, esse caminho decolonial, ele é cheio de dessas nuances que elas existem a partir do momento que a gente se conecta, né? O colonial, o formato colonial, ele é muito individualista e no decolonial a gente faz o caminho de se conectar, né? Faz o caminho contrário para remar contra essa maré, né? Essa lógica, enfim, que não tem nada a ver com a lógica da coletividade, da comunidade, que são os princípios, né? Muito presentes nas culturas dos povos originários e também na cosmovisão africana. Se fala sobre a vida em comunidade, como isso faz parte, né, das culturas que vêm sendo dizimadas aí pela colonização. Enfim, tudo isso é o contexto onde que a gente vem trazendo essa dança, né, essa proposta. Então, os cuidados que eu venho procurando tomar para poder fluir cada vez melhor nesse caminho mesmo é, é o que eu comentei, né, de estar me conectando com as pessoas certas, procurando os lugares também é, que acolhem essas nossas pautas. Nossa, isso é muito importante. Eu até me lembrei agora de uma situação que eu passei de racismo num espaço que eu dava aula de dança. Eu precisei trocar de lugar, eu me dei conta de que aquele espaço realmente não acolhia, não só meu trabalho, mas a mim, sabe? As pessoas que estavam ali fazendo aquela parada junto comigo, passando por racismo, eu fiquei muito chateada de ter demorado para perceber que eu não era para eu estar ali, mas enfim, é tomando mesmo às vezes que a gente consegue perceber as coisas, né? Errando que a gente aprende também. Enfim, algumas coisas assim que me vieram sobre isso na cabeça, compartilhando também, para saber também o que vocês acham, como que é para vocês, isso aí, no lugar de vocês estão. Eu estou falando aqui da perspectiva de uma pessoa que está na capital, né? E um espaço muito. Tem uma parenta nossa que ela fala que aqui, quando ela veio aqui, parece que ela voltou no século XVIII, de tanto que a galera tem a cabeça atrasada, assim, sabe? Dos pensamentos muito retrógrado mesmo, sobre corpo, sobre várias coisas. Enfim, vou passar minha palavra para vocês também compartilharem as experiências de vocês. Eu vi o que a Macampon falou, mas eu não vi a pergunta que a Yane fez. Não consegui ouvir. É para falar um pouquinho sobre como é para você trabalhar com a dança, né? Nessa perspectiva decolonial, nessa perspectiva medicinal, né? Quais são os desafios, assim, quais são as coisas massas, assim, também que acontecem, né? Contar um pouquinho como que é por aí para você. Boa. Muita coisa, né? Bom, eu acho que a dança tem sido o caminho para o entendimento de onde que eu venho, sabe? E mesmo que também pouco tempo que eu comecei a ser consciente de várias questões. Aí eu acho que eu comentei um pouco, né, que na pandemia, através dos convites e através de como as coisas iam reverberando para mim através da dança, cada vez me afirmando desde esse lugar, nesse formato, o qual me dava muito medo, o qual não é para todo mundo, né? Eu fui tendo mais espaço em lugares onde a gente se sente seguro, né?
e respeitado, é visto, né? E no momento de ter informações, de compartilhar com nossas famílias, com outros corpos que também trabalham dessa maneira, a dança é fundamental e cada vez mais é tipo assim, uma afirmação de que ela é só uma ferramenta de cura. A gente coloca no lugar de arte, no nome de arte, e traz esse olhar branco, né? Mas dá tudo isso é sustento espiritual, tudo isso dentro da alma. Então, em tempos como agora, a dança é mais do que o alimento, né? A gente precisa ser dança para poder sobreviver. E usar a dança conscientemente disso, chegar, bater o maracá, né? É, se conectar com as energias, saudar quem a gente tem que saudar, dar nome, a gente tem que dar nome, sabe? Isso, isso é só. Ai, gente. Mais do que empoderamento, isso sei lá, é amor, né? Ontem eu senti muito amor, assim, reverberou muito para mim. A aula hoje de manhã eu comentei muito com minha amiga, assim, como isso estava sendo tão impactante para mim, sabe? Tão impactante, parece uma coisa simples, mas é muito impactante. Poder falar de coisas, poder ver outros corpos reverberar, trazer códigos neles, né? Que inspiram, que conectam, que enquadram em uma geometria perfeita, né? Mesmo na distância. Aí, para mim, assim, eu até falei que eu ia parar de dançar, mas não tem como parar de ser o que a gente é. Então, trabalhar com a dança desse jeito é simplesmente afirmar o que a gente é, de onde a gente veio. Acho que é isso, assim, é muita coisa. Grata, Triana. Monique, será que você consegue falar ainda com a gente? Dá tempo, será? Ou será que ela já saiu? Oi, estou por aqui na reta final, mas estou aqui ainda ouvindo. Deixa eu só botar isso aqui. E então me lembro de novo só a pergunta, porque eu tava com tanta coisa na cabeça e só para eu não me perder. É como que é para você trabalhar com a dança dentro dessa perspectiva decolonial, dessa perspectiva medicinal, né? Quais são os desafios, assim, e quais são as coisas massa também? Como que é Sim. aí para você? Uhum. Ai, gente, boa tarde, né? Primeiro, de novo. É bom ver outras carinhas aqui também. Então, quando a Fernanda estava falando, né? E eu esses dias até nem contei, depois eu vou contar com a Fernanda, que eu sonhei com ela esses dias, assim, perto, né, em relação à dança, assim, o movimento. E eu me vi muito, né, assim, no que ela trouxe também em relação a isso, de que eu sou formada em educação física, né, na verdade, e aí fiz bacharelado, né, lá na UPE, e aí a universidade é massa, né, assim, em alguns sentidos, né, porque a, a UPE, né, assim, em si, ela abre muito, né, assim, camisa. Então, tinha uma galera do circo, né, eu trabalhei com muitas coisas que eu gostava. Eu passei muitos anos trabalhando com idosos, né, enfim, foi muito importante, né, assim, tem uma outra diversidade, mas aí chega um momento que vai afunilando muito, né? Assim, tipo, quando vai chegando mais pro final da faculdade, assim, e o trabalho, né? E aí vem todo o sistema, e tipo, tem que trabalhar com o que dá dinheiro, aí vai todo mundo afinando ali para uma coisa mais curtinha, né? Assim, tipo, muito academia e tal, né? E aí eu trabalhei um tempo, né, assim, com dança em academia, mas via muitas questões, né, assim, a começar principalmente porque a galera não vê, geralmente, né, assim, 99% não vê o lugar da saúde como integral, né? Então, tinha muito uma divisão, né, assim, tipo, e eu lembro que várias cenas me chocaram horrores, né, assim, de machismos, passei por muitas coisas, né, porque eu entrei na faculdade também muito cedo,
Eu entrei com 16, então, tipo assim, eu ainda estava entendendo o que era tudo aquilo, né? Uma galera mais velha também já estava. E aí tive, assim, muitos desafios, né? Assim, na faculdade, né? Todo esse processo. E comecei a trabalhar desde que eu entrei, né? Assim, e a dança sempre foi algo presente, porque eu sempre dancei, né? Então, sabia que era um caminho, né? Que eu ia querer aprofundar também ali. E, enfim, e aí é uma das coisas que pegavam muito para mim na nesses ambientes, né, assim, tipo fechados e tal, era primeiro que é um ambiente fechado, então isso já me incomodava muito, né, ter que ficar olhando só para concreto assim do meu lado e, enfim, né, passei, né, por vários processos assim, tipo doentios mesmo, né, assim, físicos e além. E aí fui percebendo, né, que tipo, nossa, a galera tá assim, num ambiente que teoricamente é sobre saúde, só que não tá rolando saúde nem para quem trabalha, né, assim, realmente, e tava vendo muito essa falta, principalmente de saúde mental, sabe, assim, emocional, para quem tá fora. E é uma coisa que eu vejo muito, né? Tipo, eu tô passando agora uma temporada que já tá se encerrando, né? Mas tô passando uma temporada aqui em São Paulo, né? E aí eu vejo a galera da dança aqui, né? Tipo assim, a maioria muito máquina, sabe? Tipo, muito máquina mesmo. E, e acaba sendo assim, a Travou aqui. Travou para vocês? Estão me ouvindo? Agora sim. Pronto, deixa eu ir pra ali. E aí é isso, né? Assim, tipo, vejo muito, né, a dança nesse lugar, para mais assim, muito peso, né? Bem disse, realmente, às vezes o ambiente, principalmente para quem trabalha, né, assim, que fica muito no lugar de máquina de samba, mesmo trabalho do mesmo, sabe? Assim, a galera tá muito se matando. E aí, enfim, né, nessa caminhada toda, percebendo essas coisas, né? Eu lembro que teve um dia que eu tava na academia, assim, e aí chegou uma mulher, tipo, mais velha, chorando, e aí eu tava lá conversando com ela, né? Só ela desabafando, eu só tava ouvindo, né? Simplesmente. E aí chegou um outro profissional e disse assim: Não, pô, aqui não é lugar de ficar conversando, não. Vocês têm que ir lá fazer, treinar. Vai lá, faz um agachamento que passa. Tipo assim, a mulher tava super mal, sabe? E aí eu fiquei assim. Isso foi uma violência, né? Psicológica. Assim, foi algo bem sinistro. Isso é uma dentre milhões de coisas, até muito mais pesada, né? Assim, que eu ouvia e que eu fiquei muito assim, olhando para aquilo e vendo que não faz sentido nenhum, né? Porque aquilo não era um- uma nutrição de saúde de nenhuma forma, né? E aí é isso, acabou que eu literalmente fiquei doente, né? Assim, e aí, graças a Deus também, que nem eu acabo falando disso, fui demitida, porque eu já não estava querendo mais, então eu sempre chegava atrasada, assim, nesse trabalho e tal, tava nem aí, mas... E aí as coisas começaram a mudar, né, quando na faculdade eu comecei a estudar antropologia da saúde, que aí a gente olhava para a saúde de uma forma muito maior, né, muito mais, enfim, global mesmo, né, assim, e entender outras formas. Aí eu comecei a entender melhor até a saúde indígena, né? Fiquei mais perto das medicinas tradicionais. E aí isso mudou a minha vida, né? Assim, tipo, para mim mesma, né, individual, para quem estava perto e pro meu trabalho, com certeza também. Aí nesse mesmo tempo, né, eu fui também a primeira vez no território indígena. E aí eu me conectei também, né, nesse lugar da dança, outro, né? E comecei a olhar também, né, até as danças que eu sempre vivenciei, né, que eu sou pernambucana, então, assim, muitas danças que eu vivi a minha vida inteira, olhando só como uma brincadeira muito, só a diversão, sabe, assim, e não entendia o sentido profundo, né, assim, a raiz, realmente, assim, daquelas danças, e aí, nesse mesmo período, né, assim, eu tinha acho que uns 18 anos, assim,
E aí eu comecei a olhar, tipo, caramba, tudo isso aqui que eu estava perto de mim, né, assim, já me rodeando, eu comecei a entender a partir de um outro lugar, sabe? Assim, tudo isso de um lugar mais profundo. E aí é isso, assim, né? A antropologia da saúde, ela me levou para muitos lugares. Até hoje, né, eu estudo a antropologia da saúde, da dança. E me veio também muitos outros mergulhos, né? Assim, olhando para essa, principalmente essa medicina originária, né? Medicina tradicional, assim, ela é o que me move muito, né? Assim, como educadora e como pessoa, né? Mesmo assim, em todos os meus trabalhos, é, eu busco sempre, assim, ter muito esse cultivo da saúde, sabe? Da saúde integral, assim, mais do que tudo na dança, né? É lindo a estética, é lindo a técnica, é lindo muitas coisas, né? Mas eu acho que antes disso, né, precisa se ter um aprofundamento mesmo assim dessa uma perspectiva realmente, né, espiritual e de uma saúde integral, né? Então, eu comecei a caminhar por aí, e aí muitas coisas se abriram, né? Eu fui cultivando muito mais essas vivências, né, com povos indígenas, povos quilombolas, né, com as comunidades tradicionais, e fui mergulhando mais, né, e aí tanto que se tornou, enfim, minha vivência de vida mesmo, assim, né, o que hoje para mim é o comum, vamos dizer, de estar perto, né? E às vezes chega agora é estranho assim quando olha, né, quando eu tenho que ir em algum momento, né, assim acompanhar alguém ou fazer algo assim no hospital ou em outros espaços desses, né? Até como eu disse aqui em São Paulo, encontrar a galera da cena da dança e ver uma realidade e outra, mas que eu entendo, né, que é tudo muito fruto desse sistema mesmo, né? Ver tanta gente que é super referência da dança, mas totalmente adoecido, sabe assim? Então, enfim, são questões bem fortes, né? E que eu fico muito feliz, né, de ter essa roda assim aqui, porque eu vejo que de fato não é muita gente, né, assim que olha para a dança dessa forma, né, como a gente falou, mas o quanto é importante a gente estar se fortalecendo, né, sobre isso assim, a estar desconstruindo mesmo esse olhar do corpo como máquina, né? Porque isso é muito pesado, sabe assim, uma galera bem mal por causa da dança. Eu não digo, né? Porque todo mundo, né, tá bem no Brasil, é uma coisa meio difícil, mas assim, a dança ser um fator de adoecimento a mais é tipo complicado, né, assim. E quando eu falei isso numa roda uma vez, né, aqui, a galera ficou olhando tipo assim: "Ah, não, é porque tu é alternativa, né?" Tipo, aí, gente, isso é tipo assim, o conhecimento mais ancestral que vocês podem imaginar, sabe? Não é uma ideia hippie, não, sabe, assim, e aí comecei a trazer, né, tantas referências, assim, né, da sobrevivência dos povos originários através da dança, né, o quanto os povos também originários de África, né, trazem a dança em absolutamente tudo, né, basta ir no terreiro, né, a gente vê sempre essa força, né, pulsante, tanto espiritual quanto da saúde integral, né, tanto em comunidades quilombolas, em terreiros, enfim, comunidades indígenas, isso é muito presente, né, assim, e quando não é, é pelo menos um tema que se tenta resgatar, né, ali. Então, eu acredito que é muito por aí, né, assim, que eu venho caminhando, né, o Rebolar Medicinal também nasceu, né, nesses últimos anos, aí, com essa ideia, né, assim, muito de ter esse foco de que a pelve, ela é um centro de poder, de fato, né, para a nossa vida, que movimenta muito a nossa vitalidade, né, que dá muito mais abertura para a gente, enfim, criar, para a gente viver, né, a vida, tirar a bunda da cadeira, né, e, tipo, realmente botar esse corpo para ter vida, né, para se mover. E é isso, e antes de tudo, tudo isso foi a medicina para mim, né, assim, tudo começou eu sendo o laboratório, eu e eu, né, eu fazendo tudo, comigo mesma, e depois isso foi indo para fora, né? As pessoas foram chegando, e aí tomou outra proporção, né? Assim, na pandemia, o online tomou uma proporção que eu jamais imaginava, porque eu era zero online, assim, eu odiava, zero online. E aí tomou outra proporção e estamos aqui, né? Hoje ainda, graças a tudo isso, né? Assim também. E é isso, agradeço muito. Acho que eu tenho mais um tempinho só aqui para ouvir vocês, mas já já eu vou despedir aqui. E é isso. Muito obrigada, gente.
Ah, muito grata, Monique, grata, Triana, Macapom, pela partilha de vocês. Nossa, muito enriquecedora. Eu não sei se eu vou falar da minha experiência, né? E aí a gente pega, e aí a gente junta tudo para conversar um pouquinho, né, do que todas trouxeram. Para mim, que trabalho com bambolê, né, já tem essa outra questão do bambolê, que aí muita gente já chega com várias expectativas, né, com o bambolê para aprender o bambolê. E não tem, assim, para mim não vai, porque primeira coisa, acho que foi até a Sol que falou durante a oficina, né, que pensou um tempo em procurar o bambolê para questão de emagrecimento e tal. Então, quando eu digo que trabalho com bambolê, primeiro, geralmente, todo mundo já fica meio assim, trabalho, bambolê, tal, como que é isso, né? E aí, quando vê, pensa que já é geralmente quando eu falo sobre, pensa que é uma perspectiva fitness, né, já. Ah, modela a barriga, não sei o que, já vai para esse lado. Eu, ai, meu Deus, como que eu vou chegar na cosmovisão dos povos indígenas e tudo mais. E na minha cidade, né, que agora eu tô morando aqui na roça, né, em Suapiara. Então é bem zona rural, rural mesmo aqui do Piauí. Mas eu morava na capital. E aí, quando eu comecei, né, quando eu voltei de fato a trabalhar com a dança, já estava na pandemia. Então eu comecei mesmo a me estruturar mais no online, né, dentro dessa perspectiva já com a medicina da serpente, com essa perspectiva decolonial, né? Se bem que antes o que eu fazia também não era uma prática comum, sabe? Mas eu não tinha a confiança nem a base, porque eu não entendia o que estava acontecendo. Que eu passava o que era da minha experiência, né? Que foi o que a Monique falou, e que eu acho muito interessante, que é essencial, que eu vejo assim nesses trabalhos dentro dessa perspectiva, é que vem da experiência, né? Da transformação que cada pessoa passou dentro da dança, né? E aí surgiu essa vontade ou necessidade de partilhar com outros corpos nesse formato, né? Que você acessou. Então, eu sempre passei, né, aquilo que eu ia acessando, até porque, por exemplo, eu não tenho formação em dança, a minha formação é em história. E aí eu fui me aprimorando e estudando mais, né, à medida que eu fui vendo que realmente eu ia trabalhar com dança, eu ia trabalhar com dança com bambolês. Então, acho que, na realidade, o primeiro desafio para mim é a incompreensão mesmo do pessoal que chega, né, a incompreensão, as expectativas. Então, no online, para mim, já tem sido mais bacana, porque quem chega já está sabendo ali o que é que vai acontecer. Porque eu já deixo bem claro, né, em vários lugares ali, que não é só a dança com bambolês normal. E porque mesmo quem conhece a dança com bambolês, que já dança, que às vezes. Aí é um outro desafio que eu tenho, né? Como é com a dança com bambolês. São as pessoas que já trabalham com a dança com bambolês, que olham assim, às vezes, para o meu trabalho como tipo, essa menina tá doida, o que tá acontecendo? Inclusive, eu tive até uma situação, né, mês passado, com uma moça que trabalha com dança com bambolês, né, já numa perspectiva bem técnica e tudo mais, a respeito do meu trabalho no Instagram, que aconteceu um negócio assim absurdo, né, de julgamento, de tudo, de exposição, de difamação, enfim, de tudo, por eu trabalhar com a dança dentro dessa perspectiva, né? Que é o que eu vivo, é a minha espiritualidade, é o que eu acesso, é o que eu pratico, não tem outra. Então, para mim, até então, os maiores desafios têm sido esses, é, de que muita gente não entende, né? As pessoas da dança e quem chega, às vezes, para querer a dança, mas é interessante que já age como um filtro também, porque não tem outra. Chega quem vai ter que chegar. E agora que eu vou enfrentar, né, o desafio de ir para o presencial, que eu vou voltar cada vez mais, até converso isso bastante com a Macapom. Agora eu vou voltar a trazer para o presencial, já nesse estudo mais aprofundado que eu estou fazendo. E o massa que eu acho que é a união de tudo isso que vocês falaram, né? Principalmente uma coisa que a Macapom disse, que foi que eu achei muito importante, que é isso de nos deixar ali conectado com todo mundo. Você vê que a pessoa que está facilitando a dança, ela não está acima de você, né? Você entra naquele lugar de conexão, de cura com todo mundo, porque tira essa hierarquia, né, das coisas, porque a pessoa vai olhar para você, está facilitando como um ser humano que atravessou aquele caminho, que está atravessando justamente naquela prática também, está atravessando junto com você, né? Então, isso torna as coisas mais humanas mesmo, né? Todo mundo se conectando dentro desse ponto. A questão também do acolhimento, que foi uma coisa que a Monique trouxe, né?
que ela não viu em alguns profissionais que trabalham com a dança, e o quanto a dança, nessa perspectiva decolonial e medicinal, traz esse lugar do acolhimento, né? Para a pessoa que está chegando, para a pessoa que está ali dançando, traz esse lugar da fala, traz esse lugar da calma, né? Também da paciência, tudo mais, porque, dando o exemplo aqui de novo, na dança com bambolês, às vezes, quando chega muita gente que já quer aprender as mirabolâncias do bambolê toda e sair circulando. E aí eu vou, não, a gente vai pro bambolê grandão, com calma, mergulhar nos giros corporais. É muito engraçado ver a galera no início, né? Mas, enfim, trazer esse tempo também, né? Que é uma coisa que eu vejo, assim, trabalhar com a dança dessa forma, é voltar para esse tempo do corpo, de a gente realmente olhar para o nosso corpo de uma forma diferente, né? Ninguém quer. A gente está aqui justamente porque a gente não quer mais violentar o nosso corpo, né? A gente não quer causar mais nenhum dano, mais do que já foi causado, pelo amor de Deus. Ninguém quer causar mais nenhum dano, então a gente vem com respeito, né? Vocês viram que todas as oficinas que as mulheres conduziram foi com muito respeito, com muito carinho. Meu Deus, eu senti assim, eu dando muito amor mesmo para o meu corpo com a condução de cada uma, trazendo esse lugar mesmo do sagrado, né, do toque e tal, e da paciência, e não só do já começar, enfim. Então, acho que para mim é isso. E o mais massa, acho que é isso, é colocar mesmo, acho que o mais massa para mim é colocar cada pessoa dentro desse, trazer as pessoas, né, para esse lugar de confiança na sua sabedoria interna, de saber que se eu conseguir ali também, de repente acertar alguma coisa, fazer alguma coisa, ela tem total capacidade de conseguir também, que todas as respostas, né, assim, por mais que não sejam compreensivas racionalmente, todas as respostas estão dentro do corpo dela, né, e trazer o corpo mesmo como esse lugar, como essa casa segura, né, para se habitar. Acho que o mais massa para mim que eu encontrei, né, dentro de tudo foi isso, foi de fazer do meu corpo esse lar e poder estar levando isso para as pessoas também. E aí passo minha palavra. Nossa, mana, que bom te ouvir. Muito bom mesmo. E eu vi a experiência da Monique também, da Caroe. É, é bom demais poder me ver em vocês, porque a gente passa por essas coisas às vezes muito sozinha, né? Não tem muitos trabalhando com a dança nessa perspectiva decolonial aqui por onde eu tô. É, acontece muito comigo também essa coisa do não entendimento das pessoas com relação ao meu trabalho. Dança ritualística, né? É, é um processo, mas quem chega através das mídias sociais já vem passando por um filtro, né? Então, essa parada também é uma coisa que facilita. Mas ali, fora do mundo virtual, sem todas aquelas coisas didáticas, assim, explicando como é que funciona, é, é difícil as pessoas entenderem esse interesse pelas culturas tradicionais dentro de um contexto tão urbano como é o que eu estou vivendo. Mas eu sigo levando adiante, porque tem muita gente que se conecta também. Tem 2 anos que eu estou realizando esse movimento aqui no Espírito Santo, e mesmo pelejando, eu consegui fazer bastante coisa, sabe? E sempre indo nesse caminho de encontrar as pessoas certas, que a espiritualidade também dá uma ajudada nessa parte. Todas as partes, né? Uma coisa que que eu venho percebendo é isso. Quanto mais eu vou fluindo na minha criatividade, que mais os caminhos se abrem para eu encontrar essas pessoas, esses lugares certos, assim, para poder fluir com as minhas ideias. É, precisa dessa abertura, né?
Eu lembro da Ayla falando alguma coisa em alguma das oficinas sobre ela também trabalhar com dança, ou tá querendo trabalhar com dança, ou já trabalhou com dança. Não sei se ela tá aí. Ela tá chegando aqui, mas antes Vai dela dar. terminar de aceitar, Bem-vinda você também prazer, que tá aí, seja bem-vindíssima. eu me chamo Sinara, eu vim aqui para ver ela esse final de semana e desde a sexta que começou, que eu estava aqui olhando, né, um pouquinho para não atrapalhar vocês, né, mas eu sempre estava ouvindo, né, vendo. E a minha profissão, eu sou formada em direito, eu sou advogada, sou de Minas Gerais também, não da mesma cidade que ela é de Barão, eu sou de João Molevade, e atualmente eu vivo em Belo Horizonte. E eu sempre entendi a dança como um manifesto, sabe? Tanto do corpo, tanto um manifesto político, né? Mas eu confesso que eu não tinha ainda olhado dessa forma, sabe? De uma forma mais profunda, como eu pude acompanhar um pouquinho nesse final de semana, né? Ao mesmo tempo que passou rápido, parece que durou muito, porque no tempo que eu via vocês conversando, principalmente hoje na aula de manhã, que foi com o bambolê, né, que você estava assim com o bambolê mostrando que aqui é no norte, ali era oeste, tá? Eu estava assim, cara, que interessante, né? Eu levei 26 anos assim da minha vida para começar a ver a dança, né, com esse olhar mais assim profundo, né? E eu não tenho muito para dizer a respeito, porque eu sou toda meio assim com dança, eu me acho toda dura para dançar, mas a forma que eu vi as oficinas assim me deu vontade, sabe? Tipo assim, de entender mais, de sentir como que o corpo, né, ele pode se manifestar de várias formas. Antes dessa oficina, né, de hoje começar, eu estava até falando com ela no sentido da questão da serpente, sabe? A sociedade estigmatiza tanto essa questão de serpente, tipo assim, endemoniza tanto, né, digamos assim, em alguns locais, pelo menos aqui na região de Minas, né, soa como algo tão assim pesado e as formas de se expressar a partir, né, dessa visão que eu tive esse final de semana assistindo as oficinas é totalmente o contrário de tudo que eu já tinha ouvido já na sociedade com relação a isso, sabe? E não foi só ver como é que a dança ela reverbera assim no corpo da gente, mas sim o que é que ela faz com a mente, sabe? E eu achei muito legal o trabalho que vocês vêm desempenhando assim, foi um prazer, sabe, conhecer um pouco e ver, ter uma outra visão, uma visão tão assim, mais limpa, tão bonita, sabe? E é só isso mesmo. Bendita tarde. Só licença, só um instante. Qual que é seu nome? Que É a gente... Sinara. Sinara. Sinata, né? Muito grata, Sinata, muito honrada com sua presença. Que bom que você apareceu Sinara. aqui na nossa roda de encerramento. Obrigada. Bendita tarde. Esses dias, né, a Sinara estava aqui estudando, né, as coisas dela de advogada e vez ou outra ela passava pela sala, né, e via as oficinas, né, eu dançando aqui e tal. Mas ela não via vocês tão bem, né? E vocês muito menos vendo ela, né? Aí hoje eu fui, eu falei assim, não, velho, vamos ligar a câmera aqui e aí tu bota a cara para você ver as pessoas e as pessoas te verem também, para trocar sobre isso, né? Já que né, ela foi tocada, né, pela dança, pelas histórias, pelas imagens primeiro, né? Bora ser tocada pelas pessoas, assim, de uma forma, né, mais horizontal também, né, assim, sem ela ver vocês e vocês não estarem vendo ela, né, bora botar a cara no sol. Eu venho de uma experiência com a dança, bem diferente, assim, da que vocês trouxeram, né, talvez eu tô nesse momento, assim, de giro, que vocês vivenciaram assim
quando começaram a experienciar por si, né, e depois sentiram de partilhar, né? Igual eu falei anteriormente, eu sou psicóloga e trabalho há 3 anos, né, como psicóloga social e como psicóloga clínica, né, com esses dois trabalhos no Giro do Louco. E tive várias passagens, né, primeiro pela saúde mental e agora, né, estou na assistência social e nesse trabalho da clínica, né, que eu trabalho com corpos racializados, né, com pessoas racializadas, na perspectiva de uma psicologia preta. E a dança, ela surgiu para mim, primeiro ela era muito, que nem a Monique falou, assim, no sentido de brincadeira, assim, né, cresci dançando, né, tinha todas as fitas do El Chan quando eu era criança, já gostava muito de rebolar, já entendia de alguma forma esses movimentos, mas que a dança chegou para mim assim, de um lugar mais profundo foi no meio da graduação, quando meio que tudo começou a dar errado, que eu fui para uma outra cidade que é um pouco maior, aqui no interior de Minas também, que chama São João del Rei, e aí teve um momento assim que foi de muita ruptura para mim, muita crise, que eu quase desisti da graduação, quase desisti de estar na universidade. E aí eu conheci algumas pessoas que tinham um grupo de dança afro lá na universidade, onde que era um grupo de estudos, né, principalmente. E aí eu comecei a participar, e aí fiquei nesse grupo por 2 anos, o tempo restante que eu tive na graduação, que eu tive na cidade, eu continuei nesse grupo e só saí porque depois eu mudei para começar a trabalhar como psicóloga, né? Mudei para BH, depois voltei para cá, para minha cidade. E aí me afastei um pouco desse grupo, mas a visão com a dança, né? Tipo, já não tinha mais como voltar atrás. E a dança chegou para mim muito nesse lugar, até de me salvar mesmo, assim, de estar numa graduação de psicologia, né, onde que muitas vezes a gente tem-se uma visão de que a gente está falando de saúde, trabalhando saúde, mas que a psicologia ela é a disciplina da norma, né? Se a gente vai pegar a história, ela é para domar, né? Ela foi, né? Historicamente para domar, para conformar os corpos, né? Principalmente corpos racializados. Se a gente pensa nos manicômios, se a gente pensa nas práticas psiquiátricas, né? Por exemplo, tinha a lobotomia, né, que não sei se todas sabem que usava um picador de gelo para perfurar, né, a região do... Ai, agora eu nem vou lembrar qual região que era. Sistema límbico, para perfurar a região do sistema límbico. E o sistema límbico é uma região do cérebro onde que está onde que tá esses mecanismos que lidam, de certa forma, assim, né? Falando de uma forma bem básica, bem geral, que lidam com agressividade, mas que lidam com desejo, que lidam com, de certa forma, o que nos mantém vivos, assim, o que faz a gente ser a gente, né? O que faz a gente não ser uma máquina. E hoje em dia tem as medicações, né? Se você vai no CAPS, hoje em dia, você vai ver muitas pessoas medicadas com Aldol, né? Impregnadas com essa medicação, que muitas vezes é imposta às pessoas, né? É um Aldol injetável, né? Quando as pessoas, por exemplo, têm um transtorno grave. E a lobotomia, ela não é mais realizada, mas a medicação, ela entra no lugar, né, dessas práticas para domar esses corpos, né? Para, de alguma forma, matar aquilo que a pessoa apresenta como anormal, né? Sejam vozes de comando, quando a pessoa tem vozes de comando, quando a pessoa tem um transtorno de esquizofrenia, né? Que as pessoas ouvem vozes, às vezes tem vozes de comando, tem alucinações, né? Isso é tratado de uma forma muito violenta dentro da psiquiatria, né? Infelizmente, a gente passou aí por uma reforma, né, no Brasil,
com objetivo de fechar esses manicômios, de dar um tratamento mais territorializado e mais humanizado para as pessoas, mas por questões de política, de interesses políticos, interesse de não haver interesse, né, na saúde das pessoas, de precarizar os serviços quando o SUS é regulamentado. O financiamento que existia para o SUS, ele é reduzido, né? E quando existe a reforma psiquiátrica e sai desse nicho dos manicômios e vai para os CAPs, que se propõe a ser um serviço mais humanizado, mais territorializado, eles também recebem menos financiamento do que os hospitais psiquiátricos ou os manicômios recebiam. Então tem todo um projeto político de domar, né, e de conformar esses corpos, de violentar esses corpos, de manter as pessoas sem conseguir reagir mesmo, sem conseguir pensar. Se você for num CAPS, você vai ver várias pessoas tremendo, tem vários efeitos colaterais que as pessoas manifestam, né, de andar em marcha, de babar, por causa do que a medicação provoca nos corpos, né, principalmente essas medicações que são para a esquizofrenia, né, que a gente chama de antipsicóticos. Então, assim, eu venho né, da prática na saúde mental, onde que eu estava lidando com essas pessoas, com esses corpos mutilados, assim, né? Pessoas que às vezes tinham um histórico de passar por 100 internações, de estar tomando o mesmo medicamento há 20 anos e 20 anos lidando com esse tipo de efeito colateral. E isso é uma realidade do Brasil, que eu acho que, tipo assim, quem não tem pessoas com transtorno mental grave na família, ou não convive com pessoas assim, talvez nem tenha noção de que isso ainda acontece, de que é assim que é feito, né? E isso é muito, assim, violento, muito pesado, enfim. E aí a dança chegou para mim no lugar de estar atendendo esses corpos, de estar vendo essa violência, vivenciando isso com essas pessoas, e de estar também me sentindo muito violentada, porque não tem como estar em contato com essas pessoas e não se tocar, não sofrer. E aí, tipo assim, teve momentos que eu quase enlouqueci, de chegar a adoecer, de ficar muito mal, e eu ser tratada como alguém que precisava de terapia. Era como se fosse uma questão pessoal minha, não como se fosse uma questão estrutural que precisava de mudança, sabe? E isso de pessoas da própria luta antimanicomial, né? Supostamente da luta antimanicomial, enfim. E aí a dança afro chegou para mim num lugar muito de despertar o corpo, onde que foi realmente assim, a dança afro e o terreiro nessa cidade me sustentaram para eu não desistir dos meus sonhos ali, de eu não desistir, de eu me lembrar do que eu tinha de fazer naquele lugar, sabe? E, e foi muito assim um despertar do corpo, um acessar, né, os conhecimentos do meu corpo, né, de estar entre corpos negros, e, e ver essa potência, assim. E a dança afro, para mim, ela chegou muito primeiro, assim, num lugar de, de movimentar, né, de aprender os movimentos dos orixás e aprender os movimentos e aprender a história por trás desses movimentos, né, igual durante esse evento, a gente trabalhou muito com a imagem da serpente, né? O que é a serpente? É o desenrolar da Kundalini, da energia vital. E ali na dança afro a gente aprendia os movimentos orixás, né? E a vitalidade que cada um desses movimentos trazia, né? Seja, por exemplo, eu sou filha de Oxum e eu amava os movimentos de Oxum, né? Seja das águas calmas, de quando a Oxum gira, assim, né? Que é meio que o redemoinho, assim, né? Tipo assim, sai fora doido, que eu tô chegando, né? Que às vezes a gente tem essa imagem, né, da água como somente doce, pacífica, né? Mas né, a gente aqui sabe que não é só isso, né? A gente sabe que o babado é muito mais profundo.
E, e aí, né, precisei trabalhar, precisei ir também por um caminho mais convencional ali, fui trabalhar com a psicologia. Mas aí na pandemia foi onde que voltou a pegar tudo isso, assim, essas violências, né? Tá trabalhando assistência social, de novo me colocou em contato com esses corpos, assim, né? Trabalhar com vulnerabilidade social e com violação de direito, que é o que eu trabalho num serviço que acolhe somente vítimas de violência, seja mulheres, seja crianças, seja idosos, pessoas com deficiência. E aí trabalhar com isso no governo Bolsonaro é tipo assim, o auge do auge, assim, da violência, de ver, assim, como que querem que realmente a gente morra, que a gente morra de fome, que a gente morra por não ter recursos, por falta de moradia, por falta de acesso à saúde, de ver mesmo, assim, esse projeto de extermínio em curso, sabe? E aí cheguei no momento, assim, também de adoecer de novo, começar a adoecer de novo e de precisar dar um basta, assim, e aí eu comecei a construir para mim, assim, de novo, esse caminho com a dança, assim. Eu tô com um projeto de me mudar para Salvador no final do ano, para em janeiro eu participar do curso de férias que tem da FUNSEB de dança afro, que é um intensivão assim com várias professoras. E aí é o que eu quero fazer no momento. E depois eu penso em tentar um mestrado em dança para justamente pesquisar, né, buscar pesquisar de uma forma mais profunda essa essa dança, né, principalmente a dança que trabalha, né, o ventre, a pelve, nesse lugar de busca de saúde mesmo, saúde integral, de despertar, né, dos nossos poderes, né, das nossas potencialidades, da nossa força vital. E, enfim, eu estou aqui mais como uma aluna, assim, né? Eu ainda estou num processo de descobrir um pouco mais da dança por mim, mas já com esse desejo de que seja uma das minhas ofertas para o mundo, assim, em breve, sabe? De trabalhar essa saúde, né? O que eu já acumulei até agora, né? Desse trabalho com a psicologia, né? Com a saúde, com o bem-estar da população, né, que é racializada, que é a que mais sofre nesse país, mas também com a dança, de repente uma terapia corporal, algo nesse sentido. Eu ainda tô pesquisando, ainda estou entendendo, e encontrar esse evento de vocês assim veio num momento assim muito, muito, muito propício, assim, muito, sabe? Na hora que eu vi no Instagram, eu fiquei, nossa, é isso que eu estou buscando, sabe? É o que eu estou buscando para mim e eu fico assim, né, ouvindo vocês falarem assim, né, das demissões, dos processos assim de violência dentro da própria dança. Eu fico pensando assim, né, como que é tão difícil trabalhar com arte e como que tão difícil também trabalhar com a arte nesse lugar que não é um lugar assim convencional, não é um lugar só da performance, né? Mas o lugar ritualístico, o lugar do sagrado, né? De respeito a esse tempo do corpo. Eu fico assim pensando como que pode um evento foda desse com tantas mulheres, né? Tantos corpos potentes, tantas sabedorias ancestrais mesmo e de cura pessoal e coletiva, como que pode um evento como esse, assim, ter poucas pessoas participando, sabe? De como que a gente realmente enfrenta barreiras o tempo todo para acessar, né, esse bem viver e até mesmo para ofertar, quando a gente consegue acessar e quer ofertar isso para o mundo, né, as barreiras que tem, quantas pessoas estão dispostas, né, a esse processo, né, a essa de certa forma, luta também, né? Porque a dança, né, como a gente veio conversando esses dias, assim, ela vem muitas vezes de um lugar de aprendizado, né, de experiência consigo mesma,
e de prazer consigo mesma, né? O movimento ele precisa ser prazeroso, ser intencional, né? Primeiro a gente precisa vivenciar a cura, né? Para a gente depois ofertar. E o quanto que deveria ter, né, mais gente nessa caminhada, né? E tem poucas pessoas, assim, eu acho isso assim uma lástima, mas assim, também entendendo que quem perde é quem não quer colar aqui com a gente, né? Quem não quer construir esse tipo de movimento, né? E quem quer ficar talvez numa superficialidade, que nem a Monique disse, né? Como máquina, né? Qual que é o propósito de trabalhar com o corpo, né? E reificar essa lógica de máquina, né? Que foi o mesmo questionamento que eu me fiz. Qual o papel de ser psicóloga, de estar em contato com o sofrimento humano e só conformar os corpos, só me preocupar em, de repente, preparar aquela pessoa ali para ela ficar bem e voltar a trabalhar. Não pode ser só essa a nossa preocupação, né? Mas é também o processo do sistema, né? De que a gente esteja ali trabalhando, né, 24/7, né? De que a gente seja esse corpo domado, né, domesticado, é, conformado, né, dentro de um padrão, dentro de caixinhas. Mas que bom que a gente, né, mesmo a gente sendo é, pouco numerosos nesse sentido, mas a potência que existe aqui, ela é muito grande, né? E que bom a gente poder se encontrar para dançar, para trocar sobre essas histórias, né? Sobre nossa ancestralidade, sobre nossos corpos, né? Fazer essas trocas corporais. Para mim foi muito especial, assim. Tudo foi muito especial, mas foi muito, assim, especial no sentido de inesperado a cúmbia, no sentido da gente dançar umas com as outras, né? Mesmo à distância, assim, foi muito assim inesperado, foi uma surpresa assim muito boa, muito bem-vinda assim. E enfim, o meu desejo é de que a gente tenha um encontro presencial e contem comigo para fazê-lo acontecer, para a gente vivenciar essa potência de uma forma ainda mais expandida, sabe? Com nossos corpos em contato, né? Com a gente podendo se olhar nos olhos, né? E se sentir de pertinho, e trocar, né? E confluir, dançar juntas. Deixo aqui esse sonho, esse desejo para a gente, quem sabe, manifestar em breve. Eita, que agora você me botou para chorar. Nossa, muito linda as partilhas de vocês, muito linda a sua partilha. É muito emocionada e com certeza você vai estar junto com a gente. De repente já vai estar até trazendo uma oficina para nós, né? Já aí dentro do seu conhecimento, dentro da sua pesquisa. Axé! Axé. E que aula que você deu agora? Que aula, assim, de consciência, né, com a sua partilha. E antes de eu começar a falar, quando você estava finalizando sua fala, me veio uma coisa muito interessante. O quanto a gente permanece dançando, serpenteando agora, através da nossa comunicação, porque sai aqui, aí entra aqui em alguém, depois sai aqui, entra aqui na outra, sabe? O quanto a nossa comunicação ela também vai serpenteando. E é isso que você falou, né? Nossa, dentro desses tratamentos, né? Assim, que na realidade são verdadeiras violências. E eu me lembrei muito do trabalho, inclusive, da Anísia Silveira, que acredito que você deve conhecer, né? Que ela traz esse olhar mais humanizado mesmo. E é muito doido, porque, assim, até o próprio nome do evento, né? Dança Medicina. Porque a dança, ela é uma medicina. Porque a gente tem que recordar, na realidade, né? De que saúde não é a gente estar com a ausência de doença, não é meramente a ausência de doença. Saúde é saúde, saúde é um corpo vibrante, é um corpo ali, né, na sua potência. Saúde é eu ter disposição, por mais que eu não esteja num dia bom e tudo mais, eu vou lá e faço porque eu sei que aquilo ali é bom para mim. Saúde é isso, né? Saúde é a gente estar mesmo nesse estado de vitalidade, esse estado de vida, né? E o quanto o sistema de absolutamente
todas as formas, tenta nos manter adormecidas, né? E isso vai em absolutamente tudo, na nossa água, né? A quantidade de cloro que tem, até de flúor, se eu não me engano, né? Que vem na nossa água. E tem toda uma questão com flúor que calcifica a nossa glândula pineal, então, tipo, impede que a gente consiga expandir nossa consciência, na nossa alimentação, cheia de agrotóxicos, cheia de alimento transgênico, sabe? Tudo sujando o nosso solo, né? A gente pensa que, tipo, eles não, isso tudo que vai acontecendo não vai acontecendo só na Terra, vai acontecendo na gente. Teve um relato que eu vi, um artigo, na realidade, que era sobre a situação recente, isso foi mês passado, de alguns povos Yanomami, lá na Amazônia. E aí foi muito doido até para eles fazerem esse artigo, porque eles não podiam ir lá até a aldeia, que uma das moças Yanomami que falava com a jornal, que tinha uma jornalista que falava a língua dela, falou para essa jornalista que se eles fossem até lá era arriscado eles não voltarem, né? E aí eles sei que eles conseguiram tirar essas mulheres de lá, né? Essas mulheres foram para outro lugar e depois foram transportadas até chegar lá nesse lugar para que elas pudessem fazer essa partilha sem aparecer. A única coisa que elas fizeram, ao invés de aparecer, tem algumas fotos que eles tiraram delas que eles deixaram bem borradas e por cima colocaram desenhos, pediram para elas desenharem o que estava acontecendo na Amazônia, né? E um negócio absurdo, gente, porque elas desenhavam o que estava acontecendo na mata e desenhavam vários pênis, né? Vários que elas têm até um nome específico que eles chamam, né? Do pênis do homem branco e tudo mais, pelas violências mesmo que elas têm sofrido. E aí eu vou tocar só numa parte aqui que ela fala, que era o quanto era difícil acordar, passar o dia trabalhando e dormir com o barulho deles fazendo verdadeiras crateras na terra, sabe? Fazendo crateras na terra, jogando óleo, jogando óleo na água, eles não podiam mais pescar porque tinha mercúrio na água e não podiam nem comer os peixes por causa do mercúrio, que esse mercúrio estava fazendo acontecer, tá fazendo, né, acontecer muitos abortos espontâneos, que eram coisas que elas não vivenciavam antes, né? Então, toda essa violência que acontece lá, toda essa violência que acontece em todo lugar do mundo, chega até a gente, chega até o nosso corpo, né? De novo, que a gente falou mais cedo, acho que na oficina da Monique, né? Que nada está separado. Então, tudo isso chega na gente. E, tipo, todas essas violências, né? E quando a gente começa a entrar em contato com esse conceito da saúde, né? Para além da ausência de doença e da dança mesmo como medicina, a gente entra num lugar mesmo de autonomia, né? De autonomia sobre a nossa saúde mental, a nossa saúde física, a nossa saúde emocional, a nossa saúde espiritual. E saber que mexer o corpo é, tipo, para além do que, como que eu posso dizer? Não é somente um hobby, né? Por mais que, tipo, eu também não quero falar assim, porque hobbies são coisas que nos fazem felizes. E coisas que nos fazem felizes são as coisas mais importantes do mundo, né? Elas não podem só ficar como, é um hobby. Tipo, é um hobby, pois o hobby fica no centro, né? Porque é aquilo que nutre a nossa força vital, né? Que foi até uma coisa que eu pedi para vocês colocarem na oficina do Bambolê, dentro do círculo, né? Coisas que nutrem vocês, porque todas essas atividades que a gente faz que nutrem a gente pode parecer ser a mais boba para quem for, são as que alimentam a nossa força vital, são as que fortalecem, né? Principalmente aquelas coisas que aparentemente não têm importância nenhuma, aquelas ali que parece que acende mesmo a fogueira assim na gente. Então, enfim, a gente saindo desse lugar mesmo, desse estado, quando a gente começa a acordar e a entrar em contato, né? Fiquei muito feliz com a partilha da... Eu não sei se eu acerto o nome. É Sinata ou Sinara, Como? Sinara. Sinara, pronto, agora eu peguei. Sinara. Muito feliz com a partilha da Sinara, porque é uma pessoa que estava ali, escutou tudo, né? Acompanhou todo o evento e pôde trazer esse olhar, assim, para a gente também de como que está ressoando, né? Para quem não está também para quem não está estudando a dança, para quem não está buscando agora esse trabalho com a dança. Então, foi muito importante te ouvir, muito grata. E a gente poder ver, né, o quanto ver a dança dentro dessa perspectiva liberta, sabe, a nossa mente, né? Tipo, abre, assim, tipo, tira aquele véu, assim, nossa, e aí começa a fazer sentido, né? Nossa, faz sentido isso, faz sentido aquilo. Uma coisa que a Monique também trouxe na fala dela, quando ela começou a olhar, né, para essas danças que já aconteciam perto dela, e ela ficou, nossa, faz sentido porque é isso que vai acontecendo.
E a gente vai vendo o quanto é importante, né, mover justamente para que a gente não seja manipulada, para que se é para alguém ocupar meu corpo, que quem ocupe o meu corpo seja eu, que quem ocupe o meu corpo seja a força da vida, né? Eu não quero ficar inerte. E até o meu próprio início na dança, como eu falei para vocês, quando eu estava com essa depressão e crise de ansiedade, era uma coisa que eu já via a minha mãe, desde a minha infância, se tratando, e ela ficava cada vez mais num estado de inércia, não sei, sabe explicar aquele estado mesmo assim, porque a depressão é uma energia mesmo baixada, literalmente assim, o significado, né, do conceito é uma energia deprimida, assim, uma energia indo para baixo, né, caindo para baixo. E eu, ano após ano, eu via ela nesse sentido, tomava de parar remédio, parava de tomar, depois voltava e tudo mais, e ficava todo um negócio. E não estou tirando a eficácia do remédio, eu realmente não acredito, né? Mas enfim, não estou tirando a eficácia. Falo assim do meu ponto de vista, assim, só pelo que eu pude vivenciar da minha mãe, né? Mas eu sabia que não podia, não dava para ser só aquilo, né? Porque não estava funcionando com ela. Então, quando a gente traz o corpo, né, como um todo, e aí a dança foi o que pôde me levantar, né, dentro disso. E aí, só para finalizar, a gente abre também para Macapão falar, uma coisa que você falou, né, sobre esse evento tão maravilhoso, né, tá com poucas pessoas, mas é porque justamente as pessoas elas estão esquecidas, né, porque o que a gente traz aqui, como a Monique falou também, não é uma coisa nova, né, é uma coisa assim, é nova, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito antiga, baseada na sabedoria ancestral. Então a gente tá, assim como a gente se relembrou, né, a gente tem que relembrar essas pessoas. E eu acredito que essas pessoas estão esquecidas, né? Elas precisam ser relembradas. E também que tem um negócio. Não é que já existe. Eu anotei aqui uma frase, mas eu acho que eu já ouvi algo semelhante. Mas vou falar, tipo assim: todo mundo, sei lá, todo mundo quer nadar, mas ninguém quer aprender. Todo mundo quer chegar em tal lugar, mas ninguém quer passar por aquele processo, né? De da gente se humildar e escutar, né? Porque aqui eu não estou a gente está trocando. Eu aprendi, o que eu aprendi com a fala de vocês aqui hoje, meu Deus, com a fala de vocês nesse evento inteiro, isso aí vai ficar comigo pro resto da minha vida, né? Isso vai ficar comigo pro resto da minha vida, porque não só conhecimento, mas é sabedoria, sabedoria de vocês que foi mesmo corporificada. Então, isso vai ficar comigo pro resto da vida. Então, assim, eu, por exemplo, conheço muitas pessoas para quem esse conteúdo aqui ia ser maravilhoso, ia ser, tipo assim, aquela coisa, sabe? Mas na minha percepção, né, tem isso que às vezes as pessoas não querem chegar nesse lugar de aprender, e também a que é mais soberana, que chega quem tem que chegar, chegou quem tinha que chegar, foi perfeito dessa forma, porque a gente pôde até aprofundar as nossas partilhas, é tão bom a gente falar e a gente ser ouvida, e é tão difícil assim, infelizmente, a gente encontrar esses espaços de acolhimento, né, para que a gente possa realmente falar, abrir nosso coração e que a gente possa ouvir também a outra pessoa, né? Então, acho que eu estou grata por muitas coisas, mas eu estou muito, muito grata mesmo por isso, sabe? Porque o quanto é importante a gente falar, sabe? A gente deixar sair, a gente soltar, se expressar, existir, a gente não deixar mais o nosso corpo preso à nossa expressão reprimida, né? Então, cada vez mais quando a gente está falando de retomar o nosso território, ocupar o nosso lugar, e a gente se deixar que a gente também atravesse o mundo, sabe? Não deixar só o mundo atravessar a gente, mas atravessar o mundo com a nossa fala, com a nossa dança, com a nossa partilha, é muito poderoso. E acho que é isso. Acho que é isso. Macapom. Oi, gente, é muito bom ouvir a partilha de vocês. É muito bom ouvir a Parenta compartilhando sobre a caminhada dela na dança. Eu desejo mesmo que você continue, mana, e prospere muito e esteja com a gente na próxima edição presencial como oficineira. Eu gostei muito de escutar a partilha da Sinara também. Que massa saber que ela estava aí vendo tudo isso acontecer de bastidores, assim, né? Ter a visão de uma pessoa que não está, entre aspas, né, no meio da dança e que tem
uma conexão com outras realidades, enfim, trazer essa perspectiva para nós sobre o nosso trabalho muito importante, mano, gratidão por, por ensinar através do seu olhar, e eu também quero que você esteja sempre com nós na próxima edição presencial. Ai, gente, mano, olha que legal, deu certo aquelas ideias nossas que tava tudo bagunçado, virou um negócio. Eu tô muito feliz que a gente conseguiu, que a gente tá conseguindo encerrar esse evento, assim, com tanta alegria, com tanta leveza, apesar de tantos perrengues, a gente tá junto e poder se ouvir, poder compartilhar nossas histórias. Eu tô me sentindo, assim, banhada por uma chuva de conhecimento. Realmente, eu vou levar um tempo aqui para acertar todas essas informações, né? Que está sendo a presença de cada um na minha vida esse fim de semana, mesmo assim a distância, né? Como que a palavra, ela nos aproxima e os movimentos. Eu realmente não me sinto assim, tão distante de vocês. É massa essa força que a dança tem, né, de aproximar as pessoas pela essência. Eu percebo, eu me percebo um pouquinho em cada uma, na dança, no jeito de falar e as histórias, enfim, sigo mais forte, mais inspirada para continuar trabalhando pela dança, né? A gente não pode parar, não. A gente não consegue, na real. Aquele negócio bem que acontece que a gente não consegue parar. Depois que a dança pega, assim, é um negócio que movimenta e vai continuando mesmo, não para. Os momentos da minha vida que eu dancei menos, assim, foi quando eu sou mãe, né? E aí, quando meu filho estava pequenininho, assim, eu mudei muito a minha prática para dança. Eu precisei mudar o meu ritmo de dedicação à dança, tudo, né? Fiquei vários períodos sem dançar, depois que entrou a pandemia, então, mesmo com meu filho grande, eu estava começando a criar uma autonomia, assim, né, de ter mais tempo para olhar para o meu corpo, para minha dança, voltar a me dedicar mais à minha arte, ao trabalho, a mim mesma. E aí entrou a pandemia, daí mesmo meu filho grande, que era um momento assim, para eu estar começando a conseguir me emancipar mais como mulher, né, sair só do lugar de fora, isso aqui. Daí a pandemia chegou me colocando ainda mais nesse espaço de não ter espaço para dançar, na verdade, né? A gente conversou muito sobre isso, né, mano? Eu e essa coisa de não ter espaço para dança. Essa dança nossa, ela não é aceita em qualquer lugar. A gente tem que criar o nosso espaço, né? Isso não é fácil. Eu, inclusive, estou muito feliz que eu estou podendo participar desse evento estando aqui na minha casa. Tem 2 meses ou 3, eu acho, que eu tô morando aqui sozinha com meu filho. Eu tô realizando um sonho, né? E esse momento de estar vivenciando essa experiência aqui na tranquilidade do meu lar está sendo uma celebração também dessas conquistas que eu venho aos pouquinhos conseguindo materializar na minha vida na medida que eu venho conseguindo ser quem eu sou, sabe? Tá muito ligado assim com a minha retomada mesmo, essa coisa de me empoderar de mim mesma, da minha força, para criar a realidade que eu quero, que eu sonho para mim, para meu filho, né? Tudo isso é uma parada que sem a dança eu não saberia como levar. A dança é realmente uma grande mestra, assim, na minha vida desde criança. Eu sou muito grata que eu não me perdi de mim mesma demais até hoje foi por causa da dança.
ela tem esse poder de resgate, de cura, que é realmente muito importante a gente continuar passando essa mensagem para frente, né? Com todos os obstáculos, a gente vem conseguindo ir adiante, né? E, e esse evento aqui é uma resposta mesmo de que nós temos essa força para continuar fazendo, né, o nosso trabalho. Não vai ser Bolsonaro que vai encher o saco da gente. Ou seja lá quem for, a gente continua, né, fazendo o nosso trabalho. E é muito bom poder me fortalecer aqui junto com vocês, me inspirar, compartilhar também um pouquinho. Estou sonhando muito com o próximo presencial, realmente. Essa ideia foi ótima. Vamos ter que dar um jeito de rolar. Criar um espaço para as crianças, porque vai ter um monte de mãe com criança nesse negócio, já tô até vendo. Ixi, ó, fecha o olho assim, eu vejo um monte de coisa já. Aí tem a Sol com o baby dela. O som já vai estar com o bebê fora da barriga. Eita, Vai nós. estar junto com a gente. Falei um monte, gente. Se deixar, eu fico falando. É muita inspiração. Eu tô aqui, assim, inebriada mesmo com essa experiência. Acho que devo agradecer mais uma vez, assim, a apoio de todos com o movimento de retomada Curi aqui. É um grupo que eu faço parte, que está sendo beneficiado, né, pelas arrecadações que foram levantadas e seguirão sendo levantadas através desse evento, né? O evento, as gravações vão estar disponíveis durante o mês ainda, para quem quiser adquirir. Então, essas arrecadações vão estar fortalecendo muito aqui a retomada do meu povo. Estou muito feliz de estar podendo ver isso acontecer. E eu fico feliz de ver que é possível a gente ainda ajudar muita gente, fortalecer muita gente, né? A gente se articulando, a gente movimenta muita coisa. Mesmo assim, de pouquinho em pouquinho, né? A gente aqui tá com poucas pessoas, mas na primeira edição teve menos pessoas ainda, né? Eu lembro muito do que você falou, mano, sobre o canto do passarinho. Que o passarinho, ele não canta só quando tem alguém para escutar ele. Ele nem fica preocupado com isso, ele só canta porque ele gosta de cantar, né? Então, é tipo nós aqui também, né? A gente segue dançando, nossa vida é a dança. Quem chegar quiser dançar junto, pô, maneiro. Irado mesmo, é muito bom dançar junto. Mas só que a gente não vai ficar esperando plateia, tá ligado? Enfim, é massa a gente ter essa força, saber da nossa força independente da aprovação alheia, sei lá. Porque nesse mundo a gente não. Nossa Senhora, se for ficar esperando, impossível. Você ia falar, mano. Inclusive, isso que a Macapão falou foi justamente sobre a primeira edição, porque é, a dança medicina ela veio mesmo assim de uma. Foi uma voz mesmo assim, ancestral, que eu nem lembro como, eu só sei que foi um sopro mesmo assim ancestral de fazer esse evento. E foi muito forte porque eu tinha acabado de abrir um ciclo de aulas de dança com bambolê. E para quem empreende sozinha, fazer dois lançamentos um seguido do outro, eu fiquei, meu Deus, como que eu vou fazer esse negócio? Mas aí veio o que era para fazer. Aí chamei a Macapom e a Yasmin, né? Que inclusive com a Yasmin foi uma partida sobre a serpente, o nome era Quem Tem Medo da Serpente. E aí eram 3 dias, né? Só que apenas uma oficina por dia. E aí eu sei que como não estava se inscrevendo, né? Muita gente, foram pouquíssimas inscrições, eu falei com a Macapum. E eu falei para ela, nossa, eu estava aqui pensando, né, em desistir.
em adiar mais para frente, né? A gente adiar novamente a realização para ver se mais pessoas se inscrevem e tal, porque foi pouquíssimo tempo de divulgação que a gente fez naquele primeiro também. E aí eu sei que veio essa voz que disse que, ó, o passarinho, ele continua cantando, ele continua fazendo o serviço dele, não se preocupe se ninguém vai ouvir. A flor, ela abre e tá lá desabrochando, esbanjando assim, não importa se ninguém vai passar. Da mesma forma, você siga fazendo o seu serviço, mesmo sem ninguém passar, sem ninguém chegar. E aí nisso, né? Por isso que, enfim, a gente dá o nosso melhor para cada pessoa que chega, né? Independentemente de número, de tudo, porque a gente já dá o nosso melhor mesmo sem estando sem ninguém estando, né? E eu acho que isso fica como dica mesmo, assim, para quem está assistindo, né? Para você que vai trabalhar com dança, para todas nós que trabalhamos com dança, né? Que a gente siga acreditando e que seja a gente, que é a gente que tem que acreditar no nosso trabalho, né? Não é outra pessoa que tem que acreditar. Pode não ter lugar nenhum, assim, que você veja que vai acolher seu trabalho e tudo mais. Você cria o lugar, né? Cria o lugar, faz ali na sala de casa, no quintal, cria, faz online, né? Você cria o lugar, porque quando a gente começa a entrar nesse movimento mesmo de manifestar a nossa criação, é uma força que é tão forte que se você não manifestar, você não vai ficar em paz. E assim, é muito gostoso manifestar, né? Mas além de ser muito gostoso manifestar, se você não manifestar, você não vai ter saúde, você não vai ficar quieta, porque o negócio, quando ele quer vir para o mundo, ele vem, não tem outra. Quando é para você parir mesmo ali essa criação, é realmente assim um parto, segura mesmo na mão de Deus, assim, dança, aguenta as contrações e coloca isso no mundo, né? E outra coisa, assim, também com base nisso, mas que a Macapon trouxe sobre essa questão de quando a dança nos empodera, né? E tudo mais até para realizar, né, os nossos sonhos, para realizar o que ela quer com o filho dela, tudo mais. Então, para segurar mesmo nesse lugar de poder, sabe? Principalmente da sua criação ali, do que está vindo para você trabalhar com a dança, que vai vir da sua transformação, né, da transformação que você passar. Você realmente, assim, confiar, né? E se empoderar disso no sentido de, lembra lá do bambolê, né? Definir os nossos limites aqui e tudo mais, e toda uma parada. Às vezes antes eu ficava assim muito no lugar, nossa, porque no virtual, é no virtual mesmo que eu divulgo meu trabalho, e eu danço, eu rebolo, e eu boto uma Shakira, às vezes, e não sei o que, às vezes eu fico, não, será o que que o pessoal pensa? Que de repente tem uma música super xamânica e não sei o que, de repente tem a Shakira, é uma tortura. Fica um negócio tão doido assim, né? Mas, tipo, é quem eu sou, né? E dentro do bambolê, dentro da minha dança, né? E dentro do meu espaço profissional também, eu defino os meus limites, entende? Então, tipo, eu ocupo o meu lugar, chega quem vai ter que chegar, mas, tipo, eu tô lá no centro, eu tô aqui. E o trabalho que, quando a gente trabalha com a dança, né, a gente está colocando a nossa própria é, libertação, né? Porque, tipo, quer coisa mais exposta, assim, do que um corpo liberto, né? Do que um corpo livre. E ainda mais um corpo que não só tá livre, mas um corpo que quer ajudar todo mundo a se libertar, né? É coisa demais, assim. Então, e eu digo assim mesmo porque é difícil, assim, até para a gente conseguir manter a nossa mente, né, forte com isso, é um pouco difícil. Para mim, às vezes, assim, quando eu vejo que eu tô caindo, que eu vejo que o pensamento tá lá no outro, no externo, aí eu já pego o bambolê, aí eu já vou pro rebolada, aí eu já vou pra Shakira, aí eu já lembro aqui o que que me move, quais são as minhas raízes aqui, a parada. Aí, tipo, não vai ter nada que vai derrubar isso aqui, não, porque isso aqui quer continuar existindo. Já tá existindo no mundo, não tem mais que eu já pari, agora eu tenho que nutrir, né? Cuidar. Então, assim, é isso. E acho que outra coisa é isso que a Macapon trouxe também, de confiar, né? E encontrar as pessoas certas. Confiar e ir atrás também, saber, né? Desenvolver, aguçar bem essa bússola interna também, de saber, porque a gente sempre sabe, não tem outra, a gente sabe onde que é, onde que não é, quem que não é. E quem é assim, quem são essas pessoas que conecta mesmo para se fortalecer, porque isso aqui só está acontecendo também por causa disso, né, Macapom? Porque a gente se conecta. Eu e a Macapom, a gente ainda, né, não se conhece presencialmente. A gente se conheceu virtualmente.
E foi assim, essa conexão mesmo através das nossas partilhas, através da nossa identificação com essa retomada, com o trabalho com a dança dessa forma. E hoje a gente está assim nessa amizade assim completamente nutridora, maravilhosa, né? Não só que envolve tudo, né? Envolve o profissional e as nossas partilhas pessoais, assim. E no profissional a gente pode aqui estar organizando um evento, né? E trazendo essa abertura de caminhos para todas nós, né? Através dessas partilhas. Então, que isso sirva de inspiração para que vocês cada vez mais encontrem, né? As pessoas certas, né? E quando encontrar, cola nessas pessoas, tipo, amiga, a gente precisa conversar, né? Porque é bom demais. Andar sozinho não tem como não. Ah, inclusive tem a Sinara, né, que partilhou, que assistiu, a Kalite aqui, né? Minha companheira assistiu quase tudo, assim, de longe, passando, não quer aparecer, mas tudo bem. Mas deixo meu agradecimento com ela aqui ouvindo, porque eu só consegui me alimentar esses dias por causa dela, né? Porque enquanto eu estava aqui, ela fez a alimentação. Então, gratidão profunda. Ela ainda fez uma das oficinas, mas não quer deixar a partilha, mas tudo bem. Tá aí registrado. Então, é isso, né? Minha fala. Alguém mais quer falar alguma coisa? Quando você estava falando, da Shakira, né? Eu lembrei de uma música que eu sempre dançava dela, que ela fala da loba, né? Tem uma loba no seu armário, abra e deixa ela sair. Não sei se você conhece. E fiquei lembrando também de um texto da Audre Lorde, que é uma teórica e poetisa feminista negra da América do Norte, né, dos Estados Unidos, que ela tem vários escritos assim muito fodas de um livro que chama Irmã Outsider, e aí tem um texto que eu gosto muito, que chama Os Usos do Erótico, o Erótico como Poder. E aí, quando você estava falando sobre hobby, eu fiquei lembrando muito desse texto, assim, que ela faz uma diferenciação, né, entre o erótico e o pornográfico, que nessa sociedade patriarcal a gente é muito desencorajada a seguir com o que é de mais profundo, assim, que de certa forma traz substância para a nossa vida, né? Que seria esse erótico. E a gente é muito incentivada ao que é o pornográfico, né? A performance, né? E tudo isso que está ligado ao pornográfico. E que o erótico, né, para além da sexualidade, é o que nos mantém viva. Tem uma passagem que agora eu não vou lembrar exatamente como que é lá no texto, mas ela fala que quando a gente está trabalhando, né, quando a gente está em função do erótico, a gente acorda nessa potência e dorme satisfeita, né, com essa sensação do dever cumprido, assim, né? E esse dever cumprido, ele não pode ser colocado por mais ninguém além de nós mesmos, né? Esses, né, isso que é chamado muitas vezes de hobby, né, em contraposição ao que é o trabalho, nos mantém vivas, né, nos mantém vivas. E que a ideia né, desse sistema de só hierarquizar, né, essas produções nossas, essas contribuições entre um trabalho e um hobby é só para despotencializar isso mesmo, né, que o ideal é a gente trabalhar 24/7 dentro do que é solicitado e não dentro do que nos alimentaria, né? E que bom que a gente já rompeu com essa lógica, né? E está trabalhando né? Não está fazendo mais essa hierarquização e essa diferenciação entre o hobby e o trabalho, e sim trabalhando com o que nos nutre, né? Com que nos mantém inclusive materialmente, né? E até mesmo ofertando, né, isso para as pessoas e nesse processo de cura, né? Eu queria é, manifestar aqui, né, mais uma vez, a gratidão por vocês terem compartilhado das suas medicinas, né, e trazer que foi de muita cura mesmo, né, a história da Xamã, né, dessa serpente que treme a terra, né, quando ela se levanta, né, e dizer que está rolando vários acessos aqui, vários
vários giros epistemológicos, né, vários saltos quânticos, como eu aprendi o termo outro dia, e, e vai ficar assim reverberando comigo, sabe? Quando você fala, né, que o passarinho ele não canta esperando uma plateia, né, mas que bom que eu pude chegar aqui junto, né, participar desse final de semana, mesmo assim, de última hora sobre o evento, assim, mas foi assim, tá sendo essencial para mim, foi assim, proposital mesmo, assim, foi trazido pela espiritualidade e está sendo uma oportunidade de firmar mais uma vez esse compromisso, assim, com a dança, com o erótico e com o que é de mais profundo, assim, em mim e na gente, assim. Gratidão mesmo. Não tinha nem como você não estar aqui, né? O evento com a Puri na organização, para beneficiar o povo Puri. Não tinha nem como. Chegou mesmo porque tinha que chegar. Deixa eu ver aqui o que eu ia partilhar. O que você falou. Ai, meu Deus, acho que eu esqueci. Ah, da serpente, lembrei. Você falou da Xamum, né? E eu tava pensando aqui, até no desenho que eu fiz na oficina da Macapom, né? Todos nós fizemos das serpentes, eu fiz com aqueles olhos. É, eu sinto assim que foi uma outra coisa também que você falou. Você falou da Xamum e você falou também que bom que as coisas estão mudando, né? E a gente está podendo tirar essa separação aí dessa questão de hobby e trabalho, né? Porque trabalho sempre é colocado nessa caixa, né? Não pode ser gostoso, não pode ser legal, não pode ser nada. Pois estamos aqui, a gente dançando, dançando coletivamente, trabalhando com isso, né? É, é, e ajudando cada vez mais pessoas a se libertarem. Tipo, para mim, gente, só ressoa a frase assim, que é uma das coisas, assim, um dos princípios que tem me sustentado mesmo assim nessa terra, que tem sustentado meu trabalho, mas eu digo mesmo que tem me sustentado aqui ainda viva, sabe? Que é acreditar que a força da vida ela é mais forte, não importa, sim, ela sempre vai ser mais forte, ela é mais forte. E aí a gente vê que a gente está num momento de muita transição em muitas coisas, né? E tem várias profecias a respeito disso. Eu conheço, tem várias pessoas que eu conheço que têm umas crenças diferentes, né? Tem gente que fala uma coisa sobre a 5D, a gente está através. Eu não entendo muito disso, né? Mas que a gente está saindo da terceira dimensão e está indo para a quinta dimensão. Tem uma profecia de Maria Madalena, tem uma profecia, que isso eu já entro mais em contato. Tem uma profecia de Maria Madalena, tem uma profecia dentro da medicina do cacau. Tem uma profecia de Vênus, do planeta Vênus, assim, são muitas as histórias sobre essa retomada mesmo assim da força feminina, sabe? Porque as duas polaridades são importantes, mas é a força feminina que está submissa, né? A gente está vivenciando um mundo com um masculino extremo e com um masculino muito ferido, né? E a força feminina ela está submissa e a gente está se levantando, né? Todas nós estamos nos levantando. E aí, diante de tantas essas profecias, para mim, aqui se encaixa mesmo é a da serpente. Tá tudo acontecendo porque a serpente está acordando e ela está acordando dentro de cada uma de nós, para a gente compreender que nós somos soberanos da nossa própria vida, que nós detemos a nossa sabedoria e que já é mais do que na hora da gente ter autonomia sobre si mesma, né? E sair mesmo das garras desse sistema que adoeceu a nossa família inteira, que massacrou as nossas ancestrais, que, enfim, um projeto mesmo assim um projeto de eu não vou que a morte ela faz parte da vida, né? Ela é um fluxo ali da vida, mas é um projeto assim mesmo de violência, de crueldade e de uma morte causada que não é causada naturalmente, né? Que é pior, que é também uma morte ainda em vida, né? Não é uma morte que a pessoa fez passagem para outro plano, é uma morte cruel. Nós estamos aqui e a gente vê as pessoas estão assim, não vou nem dizer mortas, estão dormentes, né? Estão completamente adormecidas. Não enxergam, não acreditam que podem encontrar toda essa potência dentro delas, e, enfim. Eu já estive nesse lugar, né? Eu já fui uma dessa pessoa e com certeza muitas partes de mim
ainda precisam ser acordadas, né, para que eu assuma mesmo assim a minha vida cada vez mais. Mas queria dizer isso. Então, assim, viva a Chamun, né, que uniu aqui todo esse evento, né, e que está despertando dentro da gente. É isso que eu falo. Macapon, quer falar mais alguma coisa? Antes eu queria só me despedir, porque eu já estou voltando já para BH. Mas para dizer mesmo que, embora eu tenha aparecido só no último dia, foi um prazer mesmo conhecer vocês. E o que eu falei realmente é isso, sabe? Eu vou voltar, né, com todo esse aprendizado nos bastidores, assim, em mim. E eu sei que eu vou ainda poder trocar bastante sobre isso no futuro, né? Quer seja com a Sata, né? Quer seja num encontro presencial, né? Que pode vir a surgir. E mesmo assim, né? Tá deixando aqui registrado meu agradecimento, né? Por esse final de semana, né? Por todos os ensinamentos meus que vocês passaram. E é isso aí. Alan. Muito, muito grata, minha querida, muito grata. Que você faça uma boa viagem, né? Que a Obrigada. dança aí te traga muitos acessos profundos. Pra você confiar cada vez mais na sua sabedoria. Não, obrigada. Tchauzinho pra vocês, gente. Obrigada. Tchau. Boa viagem, Mana. Obrigada pela sua presença. Obrigada, gratidão pela presença de todas, né? Eu queria agradecer mais uma vez. E, e agradecer também em nome do meu grupo aqui, Chamou de Retomada do Povo Puri, né? Agradecer pelo apoio de todas as pessoas. Quero agradecer pela presença da minha parenta. Como foi bom ter uma mulher puri participando de todas as oficinas junto com a gente. Para mim é sempre muito especial encontrar as mulheres puri. É realmente sempre uma revolução, assim, toda vez que eu vejo uma mulher puri. Mesmo assim, virtualmente, poder te conhecer um pouquinho, mano, gratidão pela sua presença mais uma vez, gratidão, Yane, pela sua confiança, pelo seu convite, pela sua força. Nossa, eu estou muito grata pela oportunidade de fazer parte dessa história. E que a dança possa reverberar aí para nós, né? Muitos caminhos abertos, que a gente consiga continuar se conectando para expandir mesmo essa retomada de outros corpos, outros territórios. Enfim, axé para nós. E até logo, né? Até a próxima. Axé pra nós, gente. Nossa, oficialmente finalizando, né? Depois de 3 dias intensos. Estou muito honrada de ter conhecido, né, todas as mulheres. Macapão já conhecia, né, na organização. Mas você, Assata, muito, muito grata pela sua presença, pela sua entrega, pela sua confiança, né, na condução, na partilha, né, por ter realmente, assim, se aberto para experienciar isso aqui com a gente e por estar ajudando, né, na manifestação disso aqui. Muito, muito grata a Sol, que vai assistir aqui na gravação, né, Monique, Brie, a Nathanie, e a Triana Caruê, né? Maravilhosa, com a saia e o chapéu, amei demais. Aprendizado assim para a vida. Nem tenho muito mais o que falar, não, gente. Só sentir mesmo, porque o meu corpo tá aqui só. Chega a tá brilhando aqui, só gratidão mesmo profunda por esses 3 dias e que venha o próximo, né? Que a gente possa aí colher os benefícios que vão vir bastante ainda do dia de hoje. Do dia de hoje, não, do evento inteiro, né? Então é isso. Uma boa noite, um bom descanso para a gente, que a serpente sempre esteja aí nos protegendo e nos lembrando, né? Que a gente está no poder, que a gente está no poder da nossa vida. Um beijo, boa noite. Boa noite, galera. Tirar uma Boa foto. noite. Vamos tirar uma Gratidão. foto, né? Ah, faz a foto.
Foi. Beijo. Beijo!